A denúncia foi feita esta semana, Antena 1, pelo responsável do grupo que está a estudar medidas para promover a natalidade. Há empresas que obrigam trabalhadoras a assinar declarações em como não vão engravidar. Uma denúncia de Joaquim Azevedo que levou já o Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, a garantir ontem que todos os casos que existam serão investigados. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Que análise faz à realidade atual do mercado de trabalho, tendo em conta também um estudo do Centro de Estudos Sociais, que voltou a ser noticiado esta semana, que mostra que o salário médio sofreu cortes anuais de 400 euros só com as alterações às leis laborais? Bom dia, Luís, bom dia a todos. Bem, eu penso que esses dois estudos, essas duas revelações que tivemos esta semana, no caso do estudo do Centro de Estudos Sociais, que voltou a ser notícia, são um bom exemplo no concreto, na vida real das pessoas, daquilo que nós falamos muitas vezes, sem dar exemplos concretos, por exemplo, das reformas estruturais que têm vindo a ser operadas em matéria da lei laboral, mas também daquilo que são os impactos da austeridade, os impactos diretos e os impactos indiretos, porque eles desestruturam também aquilo que é o mercado laboral. E em relação começando pelo estudo do Centro de Estudos Sociais, coordenado por Carvalho da Silva, é muito importante nós vermos como é que a desregulamentação da lei laboral, do Código Laboral, fez com que a partir de 2012 e apenas por alteração da lei tivesse havido uma perda de 400 euros por ano, em média. Daqui estamos a falar, obviamente, por referência ao salário médio, 900 euros mensais que existe em Portugal, como houve uma perda de 400 euros, que eu estava a dizer, em medidas como, por exemplo, a redução de quatro feriados, retirar 3 dias de férias, o deixar de pagar horas extraordinárias, o reduzir bastante as indenizações que os trabalhadores têm por direito, ou teriam por direito e que foram alteradas, e isto é, de facto, uma tradução literal, uma conversão literal daquilo que era até há um dado tempo de lazer, em tempo de produção, mas tempo de produção gratuito, não pago. Mas ao mesmo tempo que houve estas perdas todas para os trabalhadores, nós assistimos a um ganho para as empresas, que foi na ordem dos 2.200 milhões de euros por ano. Eu acho que este exemplo é muito claro e é muito evidente, porque mostra bem como nós estamos a assistir a um processo de desvalorização do trabalho, de redução do valor do trabalho, e estamos também a assistir a um processo de desvirtuamento da própria lei laboral, que tem sido, aliás, apoiada por muitos, infelizmente. A lei laboral existe para proteger a parte mais fraca. Nós sabemos que numa relação contratual existem duas partes, os patrões e os empregados, e existe uma parte mais fraca, que são os empregados, que é basicamente quem está em estado de necessidade, e é para isso que existe a lei laboral, precisamente para garantir que essa desigualdade é diminuída. Ora, com as alterações que têm vindo a ser implementadas, não só ela está a deixar de existir, essa desigualdade está a tentar desaparecer, como está a favorecer cada vez mais a parte mais forte e a reduzir os direitos laborais e a reduzir o poder de negociação da parte mais fraca. E depois há outro estudo do Joaquim Azevedo, que é um bom exemplo disso. Não foram nomeadas as empresas que obrigam as mulheres a assinar termos de garantia de que não engravidam nos próximos 5 anos para aceitar o emprego que estão à procura. Essas empresas não foram identificadas, mas verificou-se, aliás já se sabe e vai sendo revelado cada vez mais, verifica-se que com a desregulamentação do mercado laboral e num contexto de crise, de austeridade, de aumento exponencial do desemprego, o que nós temos é a chantagem a funcionar cada vez mais. E esta chantagem é muito perversa, porque é uma chantagem que vai ao ponto de que as pessoas cheguem a duvidar dos seus próprios direitos. E num estado de necessidade e com uma lei que as protege cada vez menos, faz com que, por exemplo, estas mulheres e outras situações de exploração que existirão também a este nível, faz com que aceitem uma condição de trabalho que é absolutamente ilegal, que não deveriam aceitar. Eu penso que isto mostra muito de como nós estamos a cavar fundo também naquilo que é uma relação que deveria existir e que começa a ser cada vez mais fragmentada entre a lei laboral e o Estado de Direito. Mas ainda houve um outro exemplo também, esta semana, e muito rapidamente, tem a ver com os contratos emprego e inserção. O Governo disse até há muito pouco tempo que o Estado era gordo, que era preciso reduzi-lo, queria cortar nas gorduras do Estado. Neste momento a administração pública não tem sequer 75 mil funcionários públicos, mas existem mais de 55 mil pessoas que entraram pela porta de trás, que estão a exercer funções a tempo inteiro de trabalho real, mas sem
sem direitos e sem salário. E, portanto, é urgente regularizar estes contratos, é urgente impedir a violação da lei laboral que ainda existe e, portanto, impedir a chantagem, e é urgente reforçar a proteção laboral, porque, caso contrário, estaremos cada vez mais a cavar um fosso ainda maior entre os mais fracos e os mais fortes.